Financiamento Procultura RS, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Me deixa desafinar, eu tenho direito. Me deixa desafinar. E aí, gurizada, beleza? Tia, olha só, eu tive uma ideia. Em vez da gente seguir um roteiro de perguntas e dicas específico, eu pensei da gente fazer a coisa de um jeito meio louco. Vocês topam me filmar e eu vou conversando com vocês e dando essas dicas enquanto eu vou me vestindo, fazendo a barba, essas coisas, me arrumando. E assim também vocês já vão conhecendo um pouco do meu lado e da minha função na Bideobaldi, principalmente. Toda banda precisa ter um pouco disso, de um cara que seja esquisito e que tenha uma ideia maluca na ponta da língua para que os outros digam o que é viável ou não acontecer. E seguido sou eu que consigo ter essas ideias. Às vezes os outros que são certinhos também têm ideias malucas. E às vezes sou eu que digo que não dá para realizá-las. Mas é muito importante que uma banda sempre tenha isso, porque isso é essencial para que se tenha alguma coisa diferente dentro da banda. E às vezes pode nem ser tão diferente, às vezes a ideia maluca pode ser exatamente igual a qualquer outra pessoa. Mas vamos falando sobre isso enquanto eu faço a barba. A Bideobaldi começou em julho de 1998, está completando mais ou menos por agora 15 anos. A ideia no início não era fazer uma banda, era fazer a trilha sonora, o grupo de músicos para realizar a trilha sonora de um filme que eu ia dirigir. A minha ideia era fazer um filme em Super 8, que é uma bitola um tanto quanto pouco usual, mas na época estava sendo bastante usado. E eu comprei os filmes em Super 8 e queria fazer que o filme fosse uma espécie de musical, onde a música contasse a história do filme. Mas eu não tinha exatamente o roteiro, eu sabia que ia ser um filme de amor, assim, mas não sabia exatamente o que seria contado. Eu quis justamente entrar dentro de um estúdio com 4 amigos, na verdade eram 3, 4 era, eu estou me contando um deles, mas entrei dentro do estúdio com mais 3 amigos e ali a gente inventou as músicas. Num ensaio a gente inventou aproximadamente 8 músicas. Muitas delas já falando de amor, muitas delas já tratando dessa ideia que eu queria para o filme, mas muitas não tinham nada a ver com aquilo. E muitas eram muito boas, a maioria eram muito boas, a maioria está no nosso repertório até hoje. Mas aí nesse mesmo primeiro ensaio a gente resolveu uma coisa, a gente ia ser uma banda e não mais a trilha sonora de um filme, e a gente ia ser uma banda completamente diferente das outras que a gente conhecia. E a primeira ideia, a primeira coisa que a gente pensou foi o seguinte: a gente vai ter um visual diferente. As bandas da época, elas se vestiam todas igual como elas vão pra padaria. Assim como eu tô mais ou menos agora, ou um pouco melhor. Mas a gente não, a gente queria se vestir bem. Então qual foi a primeira ideia? Sempre tá de barba feita. Nessa pilha, a gente também resolveu no mesmo primeiro ensaio. Tudo isso foram ideias do primeiro ensaio. A gente resolveu no primeiro ensaio que a gente ia estar sempre com a barba feita, sempre bonito, sempre elegante, e que a gente ia sempre usar terno. Não por causa de alguma referência dos Beatles ou por causa de alguma referência de música dos anos 60, o escambau. Nada a ver com música, cara. Era bem mais a ver com estar elegante para o seu público. Talvez se tivesse a ver com música, teria mais a ver com Frank Sinatra do que com qualquer outra coisa. Quando a gente resolveu que ia usar sempre terno, que ia estar sempre com a barba feita, que ia estar sempre elegante, a gente estava nesse momento fazendo uma ideia estética diferente. E a gente pensou, vamos chamar umas gurias também pra banda. Cara, no segundo ensaio a gente já teve a Kátia, que era a primeira tecladista. E a Kátia era uma irmã minha quase. A gente fazia fanzine junto, a gente fazia um monte de coisa e a gente era colega de aula. E a Kátia tinha um monte de ideia maluca e ela tinha um jeito de se vestir muito massa, ela sabia ser elegante, ela tinha uma cultura francesa de se vestir e de música e de coisas que ela gostava que chamava muito a atenção. Em 2, 3 ensaios a gente já tinha um monte de música pronta e daí era muito... Foi de certa forma, nunca foi difícil para Bidê o começo da banda. Porque a gente tinha também já um plano
traçado desde o primeiro ensaio. A gente sabia que a gente ia fazer um single, que a gente ia lançar esse um single nas rádios e que a gente ia fazer a coisa profissionalmente. A gente vinha da faculdade de comunicação, então a gente tinha uma facilidade que era a facilidade do texto. A gente tinha um release, a gente sabia que a gente tinha que ter uma apresentação no single, uma capinha bonita, a gente sabia que a gente tinha que ter uma foto interessante para que o pessoal da imprensa se interessasse por nós. E a gente colocou tudo isso em prática muito rápido. Em 99 mesmo, menos de um ano depois da BD ter nascido nos estúdios lá do Bafo de Bira, que foi onde a gente começou, em 99 mesmo a gente já estava lançando Melissa nas rádios. E Melissa foi super bem aceita. Logo em seguida, primeiro a gente tentou dar aquele golpe Zezé de Camargo e Luciano, de nós mesmos pedir as músicas na rádio. Mas a gente nem precisou fazer isso, nem precisou pedir tanto para os nossos pais ligarem. Porque o próprio público que ouvia a música, gente que a gente nunca conheceu na vida, ouvia a música e pedia ela na rádio na hora. E isso foi uma resposta imediata. Os nossos shows também eram divertidíssimos. A gente estava destacando uma época sonora e um estilo sonoro que ninguém valorizava na época. E a gente era pop. Isso era uma coisa que quase nenhuma banda de rock daqui de Porto Alegre era na época. Então, eu não tô, ao contar isso daí, para todos vocês que estão aí nos assistindo, eu não tô querendo dizer que vocês devam ser assim. Pelo contrário, eu quero que vocês sejam exatamente diferentes disso. Porque eu acho que agora chegou a hora de bandas procurarem exatamente o momento, de verem que existe um momento. Isso é o que aconteceu com a gente. A gente viu um momento e o momento era: as bandas estavam largadas, não se preocupavam com o visual, não se preocupavam com a assessoria de imprensa, não se preocupavam com chegar no mercado e ser pop. Agora talvez seja o momento de fazer justamente o contrário, porque todas as bandas são organizadas, todas as bandas têm visual, todo mundo tá assim. Chegou a hora de chegar um magrão descabelado, todo desarrumado e fazer a coisa como um Kurt Cobain faria nos anos 90 lá em Seattle. Então não existe fórmula, não existe como tu criar uma coisa e sair fazendo ela igual. O que existe é que tu tem que querer acreditar numa coisa e procurar ser diferente, acreditar na tua originalidade e realizar ela com todos os utensílios que tu tiver à tua mão. Se tu tiver uma espuma de barbear à tua mão e uma gilete, usa isso. Agora, se tu tem isso e mais uma câmera, um iPhone, um Diabo A4, usa o que tu puder, mas domina o mundo. Essas coisas que eu não quero lembrar, ou que eu não quero dizer.